Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Bora Falar de Saúde, uma produção da Sensa Manaus que discute os temas de saúde de maneira simples e descomplicada. E a tuberculose, uma doença que tem consequências devastadoras à saúde, ocupa o centro hoje da nossa conversa nesse episódio. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, a tuberculose é responsável pela morte de mais de 4.000 pessoas por dia no mundo. Só nas Américas, mais de 70 pessoas morrem em decorrência da tuberculose todos os dias e cerca de 800 pessoas adoecem. É importante destacar que a doença pode ser evitada e que o tratamento disponibilizado de forma gratuita no Brasil pelo SUS. E para aprofundar esse tema, nós recebemos aqui o enfermeiro especialista em infectologia e mestre em saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia pela UFAM. Enfermeiro Daniel Sacramento, que é servidor da Sensa. Aqui conosco também está especialista em pneumologia sanitária pela Fiocruz, mestre em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem pela UFAM também, a enfermeira Diná Carvalho, que também atua no Programa Municipal de Controle de Tuberculose. Sejam bem-vindos, é um prazer conversar sobre esse tema aqui com vocês, que são servidores da Sensa e que estão aí nessa luta da tuberculose. Também é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a tuberculose e informando a população sobre essa temática. Prazer, Diná, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, secretária. É muito importante estarmos aqui, alertando a população com relação a essa doença, que ainda é um problema de saúde pública mundial. Então, esse momento é muito importante. A gente vai começar, então, fazendo aqui algumas perguntas. De uma forma descomplicada, vamos tentar aí alertar a população sobre esse tema, sobre os sinais, sobre os sintomas, quando a pessoa precisa se preocupar. E como eu falei aqui no início, o cenário da tuberculose é muito preocupante, né? A OMS estima que em 2020 haviam mais de 18.300 crianças com tuberculose nas Américas, metade delas com menos de 5 anos de idade. Como é que vocês avaliam esse cenário dessa doença no Brasil, no Amazonas e em Manaus? O cenário da tuberculose é preocupante no mundo, né? Anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas estão adoecendo por tuberculose, casos novos de tuberculose, e pelo menos 1,4 milhões estão morrendo pela doença. É uma doença que a gente sabe do diagnóstico há muito tempo, né? Um diagnóstico simples de ser realizado, tem tratamento, e no Brasil é um tratamento gratuito oferecido pelo SUS. Mesmo assim, a gente ainda vive um cenário preocupante, né? O Brasil ele representa cerca de 1/3 dos casos de tuberculose nas Américas, né? Então, anualmente, cerca de 70 mil pessoas estão adoecendo por tuberculose. E, infelizmente, o Amazonas e Manaus é a capital com maior incidência de casos de tuberculose, né? Proporcionalmente, a gente tem muito mais casos do que o restante das capitais, né? Cerca de 100 casos a cada 100 mil habitantes, né? No Brasil, essa proporção é de 34 casos a cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem um cenário... É um número expressivo. Expressivo, 3 vezes maior do que o cenário nacional. Então, por isso que a Secretaria tem trabalhado também para a gente conseguir diagnosticar o maior número de pessoas na nossa cidade. Quanto mais a gente diagnosticar, como é uma doença transmissível, menor será a capacidade dessas pessoas transmitirem para a sua família, para os seus colegas de trabalho. E aí, dentro dessa população que é diagnosticada por tuberculose, a gente tem várias faixas etárias. Algumas faixas etárias são mais preocupantes que as outras, né? Na maioria das vezes,
esse caso de tuberculose está concentrado em homens de 20 a 49 anos, mas infelizmente a gente ainda tem diagnóstico em crianças, né? Crianças menores de 10 anos, cerca de 100 casos anualmente são diagnosticadas nessas crianças. Então a gente tem várias estratégias, que é o que a gente vai conversar aqui com você, para a gente estar mudando esse cenário da tuberculose. A situação das crianças ainda é um pouco mais preocupante por conta de questões de subnotificações, e isso acontece mesmo mundialmente, por conta dos sintomas que elas apresentam. Algumas são muito inespecíficos para a tuberculose, então acaba, às vezes, tendo essa dificuldade para o diagnóstico da tuberculose pediátrica. A tuberculose na criança, ela cursa de uma forma diferente, algumas vezes, da TB em adulto. Então, isso pode gerar algumas situações de subnotificações de diagnóstico. Então, e a gente sabe que a tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata, né? E a gente sabe também que esse tratamento é gratuito, ele é fornecido pelo município, é fornecido pela Unidade Básica de Saúde, é um tratamento que é feito pelo SUS, e embora seja esse cenário, a gente ainda vê aí muitos casos. Vocês acham que se deve a quê? A falta de procura, a busca ativa? O que se deve isso? Porque o tratamento ele é todo feito pelo SUS, é gratuito. O que se deve, assim, as pessoas ainda não procurarem, não se atentarem? Será que é falta de informação? O que a gente pode associar aí? Existem vários fatores que podem contribuir com essa questão do adoecimento pela tuberculose, e aí a gente pode estar citando aqui alguns fatores, por exemplo, a questão da interrupção do tratamento, né? Por ser um tratamento longo, são 6 meses de tratamento, esse paciente ele precisa concluir para poder estar curado. E o que pode acontecer se ele interromper é que a cadeia de transmissão ela permanece na comunidade. Alguns outros fatores é a questão da demora do diagnóstico. Então, enquanto ele não tem o diagnóstico, enquanto ele não iniciou o tratamento para a tuberculose, por ser uma doença que é transmissível, é contagiosa, então ele acaba transmitindo para a comunidade, para as pessoas que moram com ele, que tem um contato mais prolongado, e essas pessoas elas podem vir a adoecer de tuberculose. Outros fatores também é relacionado às doenças, a um cenário que nós temos com relação às doenças que baixam a imunidade. Então, se a gente, por exemplo, o HIV, a gente tem a questão do diabetes, então são doenças que, comprometendo ali a imunidade, por ela ser uma doença oportunista, uma bactéria oportunista, o que seria uma bactéria oportunista? Ela depende, se aproveita mesmo da imunidade da pessoa para se infectar e adoecer de tuberculose. Então isso pode fazer com que essas pessoas elas sejam mais acometidas por essa doença. Tá, e a gente estava até conversando nos bastidores, né, Daniel, sobre que o importante não é só o paciente que está doente de tuberculose. É importantíssimo e necessário que a gente também faça contato, chame as pessoas que convivem com o doente, né, Daniel? Você estava falando sobre isso. É importante que a gente faça uma busca das pessoas que vivem com o paciente que está doente, porque é uma doença transmissível, né? Esse papel tem sido feito? Como é que funciona isso? O pensar hoje em tuberculose ele é importantíssimo para o profissional de saúde, né? Eu acho que quanto mais o profissional pensar que aquele caso pode ser um caso de tuberculose, mais será feito o diagnóstico e melhor será o controle da doença, né? Em relação a esses contatos que conviveram com esse caso de tuberculose, hoje a gente trabalha numa estratégia, que é a estratégia de identificar a tuberculose latente. O que vem ser essa tuberculose latente? A Organização Mundial de Saúde ela estima
é que pelo menos 30% da população, em algum momento da sua vida, já teve contato com micobactéria tuberculose, né? Essas pessoas que tiveram contato foram infectadas, e essa bactéria está na sua forma adormecida no organismo da pessoa. Em algum momento da vida, por diversos fatores, um desses fatores a Gina até colocou, é imunossupressão, pessoas vivendo com HIV, AIDS, pessoas com diabetes que não têm um bom controle glicêmico, pessoas em uso de corticoide, vai iniciar uma radioterapia, uma quimioterapia, e até fatores mesmo emocionais, estresse, não está conseguindo dormir direito, não tem uma boa alimentação, pode desencadear esse processo da doença, né? Então, se você teve contato com alguém que estava com tuberculose sem tratamento ou ainda não diagnosticada, pode ser que você esteja infectado, não está manifestando a doença, você não está transmitindo a doença, mas é um potencial caso de tuberculose. E a principal estratégia hoje que a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente fazer o controle da tuberculose é justamente fazer esse trabalho de prevenção da doença. A gente identificar essas pessoas que são contato, que estão infectadas, e a gente ofertar, diagnosticar essas pessoas e ofertar o tratamento, que é o tratamento da tuberculose latente, que já melhorou muito. Hoje a gente tem um tratamento encurtado, de dose semanal por 12 semanas, que reduz a chance desse indivíduo, dessa pessoa, em ter tuberculose em até 90%. Então a Secretaria, o município tem trabalhado para incentivar essas pessoas que foram contatos a vir à unidade fazer a investigação, e o profissional também está atento a essa pessoa que estava em contato com alguém que estava com tuberculose, para a gente ofertar esse tratamento. E não só o tratamento medicamentoso, né? É importante que a gente também tenha uma rede de apoio psicológica para esse paciente. Essa doença ainda é muito mistificada, existem muitos preconceitos, e a gente sabe que a partir do momento que o paciente começa a fazer as medicações, depois de um certo tempo ele não transmite mais. Então é importante a orientação para toda a família, para as pessoas que convivem ali perto, né? Senão esse paciente acaba sendo isolado aí do seu meio social. Mas assim, outra pergunta que eu queria saber, para a gente comentar aqui de uma forma simples para a população: quando é que eu preciso me preocupar? Quais são os primeiros sinais e sintomas que a pessoa que está lá na sua casa precisa começar a desconfiar? Quais são os sintomas? Vamos explicar aqui para as pessoas. Então, os sintomas que temos que estar em alerta com relação à tuberculose é uma tosse que ela não melhora com 2 semanas. Tá? Então, uma tosse persistente, com ou sem secreção, a pessoa ela já tem que se preocupar e procurar uma unidade básica de saúde mais próximo da sua residência para estar fazendo o exame de escarro. A febre é comum? Ela tem que ter a tosse? Tem febre, não tem febre? A tosse ela pode estar associada junto com a febre ou não. Geralmente a febre da tuberculose é uma febre baixa que vem no final da tarde. Pode também aparecer sintomas como cansaço, dor no peito, falta de ar, perda de peso, tosse com sangue, escarro com sangue. Então são outros sintomas que podem estar ali junto, associados à tosse, e é um sinal de alerta para a doença. Então, não melhorou da tosse persistente, com febre baixa no final do dia ou não, por mais de 2 semanas, vocês orientam então a procurar uma unidade de saúde, né? E ver aí o que está acontecendo. Isso. Tem uma frase muito, muito forte que a doutora Ireneide Assunção, que é uma especialista em tuberculose aqui na nossa cidade, sempre fala: tossir não é normal, né? Então essa tosse por mais de 2 semanas, muitas pessoas estão com essa tosse por mais de 2 semanas, mas como essa tosse não está interferindo na rotina ou no cotidiano dessa pessoa, acaba essa pessoa não procurando o serviço de saúde, a unidade básica de saúde, principalmente.
E aí, quando essa tosse começa a vir associada com outros sinais e sintomas, um dos sinais e sintomas que a população se preocupa muito é a perda de peso, né? A tuberculose dá falta de apetite, com perda de peso. Sim. É rápida, inesperada ali, em um mês essa pessoa perde 4, 5, 6 quilos sem programação, né? Então associo a perda de peso, até mesmo a tosse, e essa tosse, pela evolução da doença, começa a ser uma tosse com a presença de sangue, essa pessoa, aí que começa a se preocupar com a doença e procurar os serviços de saúde, né? Então tosse por mais de 2 semanas, independente se você está ou não com outros sinais associados, você precisa ser avaliado por um profissional de saúde. A gente sabe aí, no meio do nosso trabalho cotidiano, né, que a diretriz do tratamento da tuberculose é um tratamento longo. O nosso maior desafio, eu acredito que também de vocês, é fazer com que esse paciente não se perca no caminho, não interrompa o tratamento, né? Nós precisamos fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento, que não fure o tratamento, para que ele realmente fique curado, né? A gente tem aí algum avanço, porque você me disse que o tratamento tem uma duração longa, de 6 meses. Existe algum avanço? Vocês têm visto algum avanço para diminuir o tempo de tratamento ou para medicações mais eficazes que possam substituir em menor tempo? Tem alguma previsão disso? Na tuberculose, nesses últimos anos, a gente teve grandes avanços com relação ao diagnóstico e também ao tratamento, né? E os últimos com relação ao tratamento foi uma mudança na apresentação da dose da medicação. Então, a quantidade de comprimidos tomada pelo paciente, na segunda fase do tratamento, houve algumas mudanças e então ele começa a tomar menos comprimidos do que comparado com o tratamento anterior. Isso foi um dos avanços com relação ao acompanhamento, ao tratamento. No município, a gente teve, e essa ação do município de Manaus, ele foi destaque no Brasil, com relação ao acompanhamento por telemonitoramento. Excelente. É uma ótima estratégia para que a gente não perca esse paciente de vista, né? E que faça ele entender a importância dele continuar o tratamento, não quebrar aí esse monitoramento, né? Teve essa mudança na apresentação, onde o paciente ele toma menos comprimidos na segunda fase e sempre foi incentivado, né, fortalecido essa questão do acompanhamento multidisciplinar, né, por todos os profissionais, não só enfermagem, médico, mas também o serviço social, psicólogos, e junto a isso também foi implantado no município de Manaus o acompanhamento por telemonitoramento, onde uma equipe também de médicos e enfermeiros liga para o paciente, faz um atendimento por ligação para avaliar, para acompanhar como é que está a adesão ao tratamento, como é que está em relação à tomada da medicação, como é que está em relação até à tolerância dessa medicação. Isso é muito importante, né? Porque às vezes eles desistem por isso e a gente nem fica sabendo, né? É muito importante, a estratégia de telemonitoramento é um grande avanço. E tem conseguido identificar alguma situação, as dificuldades dos pacientes, né? E a gente tem feito intervenções para que ele conclua esse tratamento e para que ele fique curado. Excelente. Em 2020 e 2021, o Ministério lançou, né, na campanha do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o slogan do Ministério era: com o apoio de todos, podemos acabar com a tuberculose, e esse todos são todos mesmo, não é somente o profissional com o paciente, né? Esse profissional ele está dentro de uma comunidade, está dentro de um local que ele vai precisar do apoio, principalmente da família e de cuidadores de saúde, né? Você pensar que essa pessoa precisa tomar medicações diárias, ainda oral, por 6 meses e manter essa regularidade, essa disciplina, você pensar nisso é um tratamento ainda hoje difícil, né? Até
até por conta disso, cerca de 18% das pessoas não têm completado esse tratamento por conta dessas dificuldades em relação à medicação. E a gente sempre faz uma comparação em relação à população em geral, né? Quando a população precisa tomar algum antibiótico que seja por uma infecção ali por 7, 14 dias, muitas pessoas não conseguem tomar esses 7 dias, esses 14 dias regularmente, num horário pré-definido, com os efeitos adversos que ela pode ter tido. Agora você imagine tomar esses 6 meses de medicação. Então, por isso que o profissional de saúde tem que estar próximo desse paciente, ter uma abertura, uma conversa com esse paciente, o paciente consiga se aproximar do serviço de saúde, do profissional de forma facilitada, para que ele exponha essas dificuldades que ele pode estar tendo, principalmente no início do tratamento, que os efeitos adversos são maiores, o efeito gástrico é maior, e também a família, né? A família saber desse diagnóstico, apoiar, não estigmatizar. A gente ainda sofre um preconceito, um estigma com esse paciente de tuberculose, que uma vez que é diagnosticada, a população ainda está no imaginário que a doença, que essa pessoa precisa ser isolada, precisa estar no quarto separado, precisa separar prato, colher, copo, isso não existe mais, né? O maior risco é quando ele não estava diagnosticado. Uma vez diagnosticado, que iniciou o tratamento, não tem mais risco de transmissão. Então, o que essa pessoa precisa é ser acolhida, conviver com a família, conviver com os profissionais e se sentir o mais confortável possível durante esse tratamento. Então, para os profissionais de saúde, ainda é um grande desafio manter esse paciente até que ele complete o tratamento. Em relação ao tempo de tratamento, a gente já tem algumas experiências, algumas pesquisas, que estão tentando reduzir esse tempo de tratamento de 6 meses. O estudo mais avançado que a gente tem é em Portugal, que tenta reduzir de 6 meses para 4 meses. Né? A Organização Mundial de Saúde tem uma meta, que é eliminar a tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. E para a gente conseguir atingir essa meta, o mundo e o Brasil, a gente precisa investir, né? E esse investimento é em relação a encurtar esse tempo de tratamento e também nas vacinas. A gente vai falar das formas de prevenção, mas hoje a gente tem a BCG que protege a criança contra as formas graves de tuberculose. No entanto, a vacina vai perdendo a proteção com o passar dos anos. A gente precisa ainda ter uma vacina efetiva que cause uma proteção maior nessa fase de adolescência, fase adulto-jovem, que concentra a maioria dos casos de tuberculose, e a gente só vai conseguir fazer isso com mais investimentos nessas pesquisas e no programa de tuberculose a nível mundial. E agora, gente, vamos dar aqui uma pequena pausa para o nosso quadro Espia Só, em que o destaque é a curiosidade sobre o tema discutido hoje. A tuberculose é uma doença milenar. Há evidências de que a infecção tenha acometido a humanidade 4.000 anos antes de Cristo. Vestígios dela foram encontrados em múmias do Egito e em uma múmia da era pré-colombiana, no Peru. A TB também já foi considerada uma doença romântica, porque matou poetas, intelectuais, literatos e músicos, como foi o caso de Castro Alves, Álvares de Azevedo e Noel Rosa. Grandes nomes da cultura brasileira que tiveram a vida abreviada pela doença. Bom, gente, a gente prossegue aqui falando sobre tuberculose com os representantes do Núcleo Municipal de Controle da Tuberculose, os enfermeiros Daniel e Diná, que estão aqui conosco. Chegou a hora da participação popular no quadro Fala Especialista. Você é quem manda aqui. Vamos às perguntas, então, do público? Eu gostaria de saber onde procurar ajuda quando a tuberculose é suspeita. E aí, gente? Onde é que a população... Olha, estou suspeitando que eu tenho aquilo que o pessoal falou lá no programa. Onde é que eu vou? Qual é o primeiro lugar? Como é que faz? O diagnóstico da tuberculose ele é
essencialmente na atenção primária à saúde. Hoje, todas as nossas unidades básicas de saúde trabalham na questão do diagnóstico e do tratamento de tuberculose. Então, se você está apresentando esses sinais, sintomas que a gente conversou durante o programa, principalmente essa tosse por mais de 2 semanas, pode procurar uma unidade básica de saúde. Hoje, elas fazem a solicitação desse exame e também serve como posto de coleta para o exame de tuberculose, que é o exame de escarro, tá? A gente precisa... Leva muito tempo para sair o resultado, Daniel? Dói para fazer esse exame? Fura? Como é que é? Leva muito tempo para a gente saber se é ou não a tuberculose? A gente trabalha hoje dentro do município com teste rápido molecular para a tuberculose, né? Então, ele sai em torno de 24 a 48 horas o resultado. O exame não dói, é o exame de escarro, então essa secreção que você já está colocando para fora, você vai colocar dentro de um coletor e ali o laboratório vai fazer essa análise. Não precisa procurar nenhuma unidade, nenhuma policlínica ou serviço especializado para fazer esse diagnóstico. É importante comentar isso. A gente tinha no imaginário antes da população que a Policlínica Cardoso Fonte, só a Policlínica Cardoso Fonte fazia o diagnóstico da tuberculose em Manaus. Hoje não existe mais isso, né? Então a Policlínica vai servir para referenciamento dos casos graves da doença e a unidade básica para fazer esse diagnóstico próximo da população. Perfeito. Aí o indivíduo, então, procura uma unidade básica de saúde, é atendido pelo médico, onde, falando lá dos sintomas dele, o médico com certeza vai indicar o exame, né, para a gente ter aí a certeza do diagnóstico e fazer o melhor tratamento. Legal, vamos aí à próxima pergunta? Queria tirar uma dúvida sobre tuberculose. Se pega pelo beijo? Olha aí, gente. E aí, Diná, o que você me diz disso? A tuberculose ela é uma doença que ela é transmitida através da tosse, do espirro e da fala. Então, ela não pega pelo beijo, tá? A pessoa que está doente e que não foi diagnosticada e que não está em tratamento, ao falar, tossir, espirrar, as gotículas elas ficam no ar e as pessoas podem respirar, né, aquelas gotículas, e essas bactérias estarem indo para o pulmão, tá? Além do pulmão, elas podem também ir para outras partes do corpo. Então, se você conhece alguém que está tratando a tuberculose, não tenha preconceito, você pode pegar na mão, você pode abraçar, tá? Que a doença ela não passa por esses meios. Temos mais perguntas aqui para o nosso tema de hoje? Eu tenho uma dúvida. Quem tem tuberculose precisa ficar isolado? Foi o que a gente comentou no decorrer do programa. O maior risco de transmissão da tuberculose é antes do diagnóstico, né? Enquanto você está nessa fase de estar tossindo, falando, espirrando e jogando essas partículas no ar. Uma vez diagnosticado, uma vez em tratamento, você não consegue mais transmitir ou jogar esses bacilos no ar, então não precisa isolar, não precisa separar os utensílios ou objetos pessoais dessa pessoa. Não tem o risco de transmissão uma vez diagnosticado. Mais alguma? Tuberculose, a gente pode pegar mais de uma vez? Boa pergunta. E aí, gente? Que tal? Às vezes a ideia que nós temos é que pegou uma vez e tratou, já fica imune, né? Mas a tuberculose ela se diferencia de outras doenças porque ela não gera essa imunidade para a pessoa. Então, se você iniciou um tratamento e você curou, mas você se expôs novamente, ou seja, teve contato novamente com alguém com a doença que não está em tratamento, você pode se contaminar e adoecer novamente de tuberculose. É isso aí, pessoal. A gente gosta muito dessa participação popular no Bora Falar de Saúde, até porque em muitas perguntas a gente consegue até expor algumas informações que acabaram não sendo ditas aqui, né? Então, é importante para a gente aqui que a população fique esclarecida, tire suas dúvidas e no episódio de hoje a gente fica por aqui. Agradece demais aqui a presença dos nossos convidados, né? Obrigada, pessoal. Obrigado ao espaço concedido para a gente falar em relação à doença. A gente se coloca à disposição. As nossas UBS estão à disposição para atender você que precisa desse atendimento, precisa dessa avaliação. E o Núcleo de Controle da Tuberculose
também tem um espaço para discutir com essa população. Se você colocar lá no Google, Núcleo de Controle da Tuberculose, tem nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone, também estamos à disposição para tirar suas dúvidas. Legal. Obrigada, Diná. E a partir de agora ficar o alerta, né? Uma tosse por mais de 2 semanas, procurar a unidade básica de saúde e pensar em tuberculose. Pronto, então é isso, gente. A gente agradece aqui também toda a nossa equipe técnica e você pode nos seguir nos principais tocadores de podcast para ficar aí por dentro de tudo que a gente discute por aqui. Um grande abraço a todos, obrigada e até a próxima edição.